Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos abordar um tema hoje que é muito importante. Muitas pessoas falam sobre isso, mas poucos entendem o que é batalha espiritual. Batalha espiritual, irmãos, é quando nós enfrentamos as coisas espirituais. A palavra do Senhor nos diz lá em Efésios 6, do capítulo 2 ao capítulo 18, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas são contra as hostes espirituais da maldade que permeiam o mundo celestial, que estão à nossa volta, entendeu? E como eu identifico, irmãos, uma batalha espiritual? A batalha espiritual é quando algo, irmãos, que não é normal acontece, algo que é de cunho espiritual, situações espirituais que nós temos que confrontar as trevas, entendeu? Que nós temos que lutar contra aquilo que nós muitas vezes não vemos, mas é aquilo que nos atinge, entendeu, irmãos? Então, irmãos, muitas pessoas acham a palavra batalha espiritual algo legal, né? Principalmente os jovens de hoje, fala batalha espiritual, eles ficam todos animados, né? Mas batalha espiritual, irmãos, não é algo que é legal, não é algo que é agradável, mas é algo que é necessário para nos libertar, porque Jesus veio libertar os cativos, entendeu? A Bíblia diz que Jesus levou o cativo o cativeiro e deu dons espirituais para os homens. E as nossas armas, irmãos, não são armas carnais, mas são armas espirituais, porque nós lutamos contra as coisas espirituais. Na palavra do Senhor, irmãos, lá em 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 17, fala sobre Elias. Elias, irmãos, foi morar na casa de uma viúva, onde Deus falou que o alimentaria. E chegando lá, a viúva estava numa situação de miséria. E o Senhor, através de Elias, multiplicou o azeite daquela mulher, multiplicou o pão, e o azeite e a farinha. Então eles tiveram pão, não passaram fome. E na estada de Elias na casa daquela mulher, o seu filho faleceu de uma maneira misteriosa. De repente o rapaz estava morto. E Xalá, desesperada, chamou Elias, e Elias foi lá, irmãos, grande profeta que ele era. Quando Elias orava, as coisas aconteciam logo em seguida. O Elias era tão temido, irmãos, que quando Elias chegava no lugar, as pessoas perguntavam: a sua visita é de paz ou é uma visita de exortação? Porque Elias acabava de falar, de profetizar, e aquilo que ele profetizava acontecia logo em seguida. E Elias, irmãos, orou para aquele rapaz, clamou para aquele rapaz, e pelo costume, automaticamente aquele rapaz teria que ressuscitar. Mas não foi isso que aconteceu, irmãos. E Elias, ele estranhou de primeiro momento, e ele começou a orar mais, a clamar mais, e o rapaz estava no quarto alto, irmãos. E Elias subia e descia aquela escada, rodeava o quarto, orava, clamava, profetizava a vida sobre o rapaz, e nada acontecia, irmãos. Elias se deitou sobre o menino para aquecer o corpo do menino, e Elias clamava, orava, ele não estava entendendo o que estava acontecendo, entendeu? Mas ele foi buscar de Deus resposta. Ele começou a clamar, começou a orar, começou a buscar a resposta de quem tem resposta, que é Deus. E a palavra do Senhor diz, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que depois de muita batalha, aquele menino ressuscitou, entendeu? A batalha espiritual é quando eu confronto algo que me resiste, quando eu confronto uma situação que ela não se intimida diante da minha oração. Eu oro em nome de Jesus, eu determino que saia, eu expulso o mal, e aquele mal ele permanece, ele resiste, ele me peiteia. Uma situação espiritual, uma situação familiar, uma situação na sua vida, aonde, irmãos, você tem orado, clamado, buscado, mas aquilo não muda, porque há uma fortaleza espiritual. Começou então uma batalha espiritual, aonde nós vamos buscar conhecimento de Deus, autoridade de Deus e poder dos altos céus. Em outra passagem, irmãos, em 2 Reis 4, do versículo 18 ao versículo 37, nos fala do profeta Eliseu. O profeta Eliseu, irmãos, ele recebeu a unção dobrada de Elias, então ele tinha mais autoridade e mais poder que Elias, entendeu? E um dia, irmãos, passando pela casa de uma mulher, uma sunanita, ele orou por ela, porque ela fez um quarto e preparou uma refeição, para que Deus lhe desse um filho, e Deus lhe deu um filho, irmãos.
E essa mulher ficou feliz, né? Recebia todo ano o profeta quando o profeta passava por ali. Mas um dia, irmãos, a criança com cerca de 10 anos, essa criança teve uma febre muito forte, uma dor de cabeça e morreu no colo da mãe. Esta mulher, irmão, desesperada, pegou a criança e colocou no quarto que ela tinha feito para o profeta, em cima da cama do profeta, e foi de encontro ao profeta que estava chegando. E quando o profeta viu aquela mulher de longe, o profeta tinha um auxiliar que chamava Geazi. Ele disse: Geazi, corre lá para ver o que está acontecendo, porque o semblante desta mulher não é bom, e Deus não me revela o que está acontecendo. E Geazi foi, e a mulher falou assim: não, eu quero falar com o profeta. E chegando para Eliseu, ela disse: porventura tua serva te pediu um filho? Porque agora meu filho está morto. Antes eu não tivesse tido um filho, do que agora a dor de chorar a morte de um filho. E Eliseu, irmãos, pegou seu cajado, seu bordão, e deu na mão de Geazi, que era um rapaz novo, e falou: Geazi, corre lá, coloca esse cajado sobre a criança, que certamente ele ressuscitará. E irmãos, Geazi foi lá, colocou o cajado, e a criança não deu nem um suspiro, nada aconteceu. Eliseu não entendeu o que aconteceu, irmão. Chegando na casa, ele orou, clamou, buscou a presença de Deus, mas nada aconteceu. E era o profeta Eliseu que estava orando, o profeta Eliseu que fez chover fogo dos céus, e qual Elias fez, que fez grandes milagres, que falava e as coisas se cumpriam. E Eliseu, irmãos, começou a clamar, a orar a Deus, a entrar em desespero, amém? Porque ele estava confrontando algo que era maior, entendeu, irmãos? E Eliseu subia e descia a escada, também deitou sobre o menino para aquecer o menino, e orava e clamava, e batalhou, e dobrou seus joelhos, e clamava, e clamava, e clamava, e chegou numa hora da oração e do clamor, irmãos, que o rapaz que estava morto espirrou 7 vezes, e a Bíblia diz que os espíritos de morte que estavam naquele rapaz saíram, né? Como diz a Bíblia: por um caminho entrou meu inimigo, por 7 caminhos eles sairão. E a Bíblia nos fala também dos 7 espíritos piores. Este é um exemplo. Outro exemplo, irmãos, está em Marcos 9, a partir do capítulo 14. Jesus chegou, irmãos, e estava tendo um alvoroço, uma confusão, e ele perguntou: o que está acontecendo? Aí chegou o pai de um rapaz em lágrimas, desesperado, e disse: mestre, eu trouxe o meu filho aqui para os seus discípulos orarem por ele, porque um espírito demoníaco o toma e o tenta queimar no fogo, lançar na água, e ninguém há que consiga dominar este espírito. E eu roguei aos seus discípulos, e fazem horas que eles estão orando, mas eles não conseguem vencer esse espírito. E Jesus disse assim: ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco, e até quando vocês irão sofrer? Me traga o rapaz aqui. E Jesus, repreendendo aquele demônio, irmãos, o rapaz deu um grito e caiu como morto no chão, e disseram: morreu. E Jesus, tomando o rapaz pela mão, entregou ao seu pai. E os discípulos, irmãos, envergonhados, frustrados, né, abatidos, com a fé abalada, perguntaram: mestre, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio, sendo que o Senhor nos deu autoridade? Toda vez que nós orávamos, Senhor, os demônios, eles saíam, eles caíam por terra, e nós o vencíamos. E Jesus disse: há demônios, há castas de Satanás. Castas, irmãos, são linhagens de demônios de patente alta, que só se derruba com muita oração e jejum. Jesus estava ensinando para aqueles discípulos a batalha espiritual. Há situações na sua vida, irmãos, que você vai ter que lutar um pouco mais, que você vai ter que se esforçar um pouco mais, que você vai ter que buscar conhecimento de Deus, se aprofundar no conhecimento de Deus, para que você vença essas castas de Satanás. Mas, irmãos, nós vencemos sempre em nome de Jesus, porque a Bíblia diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então a Bíblia, irmãos, nos fala de muitas situações de batalha espiritual. Uma outra situação, quando Moisés morreu no monte lá, irmãos, Satanás e um anjo estavam guerreando pelo corpo de Moisés. Daniel, ele orou e pediu resposta de Deus, e Deus enviou a resposta. Mas o anjo disse dessa maneira: ó Daniel, homem muito amado, a partir do momento que você orou, eu fui enviado.
mas o principado da Pérsia. Principados são linhagens de demônios, entendeu? Ele impediu, ele me bloqueou, ele estava guerreando contra mim, mas Deus enviou Miguel, o anjo guerreiro, o anjo mais forte, e eu pude passar, entendeu? Então existem batalhas, irmãos. Nós sempre iremos vencer no nome de Jesus, quando nós usarmos a palavra de Deus, a maneira de Deus e a obediência, entendeu? A Bíblia diz que o meu povo, ele está sendo consumido, e se come o meu povo como alguém que se alimenta de pão, e tudo isso por falta de conhecimento de Deus. O crente de hoje, ele não se aprofunda no Evangelho, na palavra de Deus, no conhecimento de Deus, ele fica superficial e acha que sabe tudo, entendeu, irmãos? Mas a Bíblia diz que em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos, entendeu, irmãos? Então a nossa luta são contra as trevas. Satanás é o adversário do homem, e Jesus nos deu autoridade para pisarmos serpentes, escorpiões e toda a sorte do inimigo. Então, irmãos, há situações na sua vida que são espirituais, são fortalezas, Então você vai ter que lutar mais, se aprofundar mais, receber conhecimento de Deus, poder que vem dos altos céus, e você vai vencer a batalha, porque o nosso Senhor é o Senhor das batalhas, entendeu? Nós só precisamos buscar conhecimento de Deus e nos santificar. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus, entendeu? Irmãos, pessoas que frequentaram Umbanda, Candomblé, feitiçaria, bruxaria, nova era, que fizeram pactos, cabeça, quando elas se convertem a Jesus Cristo, entendeu? Existe uma batalha espiritual, porque eles tinham pactos no passado, eles fizeram alianças com as trevas, e isso é quebrado, irmãos. Quando o cristão, ele é sério, ele é consciente, no momento que ele se batiza nas águas, sabendo que o batismo nas águas quebra toda a malignidade, naquele momento o velho homem, os pactos, as heranças hereditárias, os espíritos familiares caem por terra no nome de Jesus. Mas outros se batizam, irmãos, não têm a plena consciência do batismo. Então esta pessoa tem que passar por um processo de libertação, renunciando às trevas, renunciando ao mal, Nós fazemos uma oração com esta pessoa para que ela renuncie todo o passado, peça perdão, verdadeiramente aceite Jesus como o Senhor da sua vida, e tudo vai caindo por terra. Existem vários níveis de libertação, irmãos, entendeu? O importante é você se abrir para a cura divina, você buscar entendimento de Deus, para você ser curado do seu passado, entendeu? A Bíblia diz, irmãos, que de Maria Madalena saíram 7 espíritos demoníacos, amém? E aquele endemoniado de Gadareno, diz a palavra do Senhor, que quando o Senhor mandou que eles saíssem, porque ele disse que era uma legião, Jesus disse, saiam, e deixou que eles entrassem nos porcos, irmãos. Cerca de 2.000 porcos se lançaram no mar, haviam cerca de 2.000 demônios naquele homem, legiões, entendeu? E o demônio, irmãos, que a gente fala, ele não ocupa espaço dentro do ser, então não existe um espaço que ele determina, mas ele vai acumulando na pessoa. Se a pessoa tem uma vida de pecado, de trevas, ele vai acumulando malignidade em cima de malignidade, entendeu? Amém? Nós somos o templo do Espírito Santo, é Deus que tem que habitar em nós, e quando Jesus habita em nós, Ele ocupa todos os lugares da nossa vida. Então batalha espiritual não é jogo de videogame, não é coisa de moda, não é uma coisa que você acha legal porque você vai confrontar demônios, você vai confrontar coisas terríveis. Irmãos, eu já confrontei coisas tão horríveis que o meu queixo caiu e meus joelhos ficaram batendo de medo, sabe? Falando a verdade, irmãos, o mundo espiritual é horrível, os demônios são horríveis, entendeu? A gente chega a ter náuseas quando nós vemos ou quando nós confrontamos, entendeu? O chamado para a batalha espiritual é Deus que dá, não é porque você quer ser um ministro de batalha que você vai ser. Quando a batalha é referente a você, a sua família, você tem toda a autoridade e cobertura de Jesus Cristo, de você guerrear pela sua vida e pela sua família. Mas há níveis de batalha espiritual, irmãos, que você vai precisar da ajuda de um pastor, de um servo de Deus, de uma pessoa que tem esse chamado para libertação, entendeu?
Por isso que nós vamos na igreja, por isso que a igreja é o corpo de Cristo, entendeu? O pastor está na igreja para ensinar o evangelho e te ajudar para se colocar na brecha, porque a Bíblia diz que o bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas, né? E o bom pastor, quando ele vê o lobo chegando, ele não foge, mas ele enfrenta este lobo, entendeu? Então, irmãos, batalha espiritual, algo muito sério. Todo ser humano debaixo desta terra passa por batalhas espirituais. No nível mais suave, porque não tem tanto compromisso com as trevas. Mas a maioria das pessoas, irmãos, que se envolveram com ocultismo, feitiçaria, umbanda, candomblé, nova era, carregam em si muita malignidade. Mas o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o mal, amém? E aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. Muitas vezes, irmãos, há maldições na sua família, há espíritos familiares. Sabe como que funciona, irmãos? Um demônio está nessa família durante gerações e gerações. Então ele está no vô. Aí o vô morre, irmãos, aquele espírito, ele não tem onde mais ficar. Ele fica querendo achar lugar na família. Então ele entra no filho e vai passando de geração em geração. Por isso que a gente fala que é um espírito familiar. Até que chega um momento que é quebrado o seu poder e a sua autoridade no nome de Jesus, que alguém se converte, aceita Jesus e ele quebra este ciclo de maldição. Jesus veio, se fez maldito por nós. Ele morreu a minha morte para que eu vivesse a sua vida, entendeu? Então, irmãos, quando nós aceitamos Jesus, começa uma obra na nossa vida, entendeu? Quando eu aceitei Jesus, Jesus é um caminho. Eu aceitei Jesus, acabou. Não, Jesus é um caminho e eu vou prosseguir andando nesse caminho, e dia a dia o Senhor vai me ensinando, vai me limpando, vai me restaurando, vai me mostrando. Então, batalha espiritual é nós confrontando com o mundo espiritual. O mundo jaz no maligno, irmãos, entendeu? Satanás, disse Jesus, Satanás, o vosso adversário, vos ronda, porque ele sabe que tem pouco tempo, e ele vos ronda como um leão faminto, a fim de que possa tragar alguém. Mas se nós estivermos em Cristo, irmãos, nós temos armas espirituais para vencer. Então, irmãos, louvado seja Deus. Esse é o primeiro vídeo sobre batalha. Eu vou me basear em textos bíblicos, sem fantasia, entendeu, irmãos? Sem querer aumentar as coisas, mas baseado na palavra de Deus. Eu vou mostrar os processos de libertação, como nós temos que renunciar, o que você tem que fazer, o que te traz maldição para a tua casa, para a tua vida, objetos, ídolos, estátuas, entendeu? Tem muitas coisas dentro da tua casa que trazem malignidade. O apóstolo Paulo diz, irmãos, que atrás de cada ídolo existe um demônio. O apóstolo Paulo disse que atrás de cada ídolo existe um demônio, porque o Senhor diz para nós fugirmos da idolatria, entendeu? Não farás para ti imagem de semelhança do que é acima no céu, nem abaixo da terra, e nem tomará o seu nome na vossa boca, e nem se curvará diante de Deus, porque isso é abominação. Então tem várias coisas que trazem malignidade na sua casa, você pensa que é bênção, entendeu? Coisas do passado, objetos, palavras que você falou, juramentos que você fez. Então, irmãos, nesse estudo que vai demorar bastante tempo, que eu vou pegar agora nesse canal YouTube para falar só sobre esse processo de libertação e batalha espiritual, porque eu vejo que há muita ignorância a respeito disso, entendeu? E há muito sensacionalismo, e há muitas pessoas falando segundo o que aprendeu lá nas trevas, segundo o que aprendeu no esoterismo, segundo o que aprendeu no passado. E nós temos, irmãos, o Espírito Santo que nos ensina. Entendeu? A nossa fonte de conhecimento vem da palavra de Deus e do Espírito Santo. Então você vai aprender a libertação segundo o Evangelho de Jesus Cristo, segundo a palavra de Deus, sem misticismo, sem ocultismo, entendeu? Amém? Então, irmãos, compartilha esse vídeo, clica nesse sininho, é muito importante. Será uma série, né, que eu vou pregar neste canal agora, sobre batalha espiritual. Cada dia abordando um tema com textos, sempre textos bíblicos, embasando o texto, tá, irmãos? Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te renove e tire as escamas dos teus olhos para que você enxergue a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.